Olá, bem-vindos a mais um estudo do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 28 é o da coletânea de preces espíritas e estamos no 7º estudo desse capítulo, porque vamos comentando prece por prece, aprendendo com Kardec e posteriormente com os exemplos de prece que ele dá, baseados nas informações dos espíritos por diversos médiuns. Estudamos as preces para quem profere, pedidos para quem está proferindo a oração, para beneficiar a própria pessoa ou seus entes queridos de forma indireta, mas especificamente a pessoa que ora. Hoje nós vamos adentrar nas preces por outrem, ou seja, preces em favor de outras pessoas. A primeira delas é a prece por alguém que esteja em aflição. Kardec nos ensina que, se é do interesse do aflito que a sua prova prossiga, ela não será abreviada a nosso pedido. Então ele já inicia explicando que não adianta pedir por alguém se o próprio aflito deseja que a sua provação prossiga. A gente pode pedir, geralmente pedimos porque amamos, porque queremos o bem da pessoa, mas, como já estudamos aqui, quem sabe o que nós precisamos é Deus. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes, um sofrimento pode ser o melhor para nós. O mesmo se aplica aos outros. Portanto, Kardec já inicia explicando que muitas vezes nós pedimos coisas, mas se a vontade do Pai determinar que a provação prossiga, ou até da própria pessoa, de que continue na sua provação, de nada adiantará o nosso pedido. Mas fora ato de impiedade desanimarmos por não ter sido satisfeita a nossa súplica. Então, por mais que nós peçamos e a pessoa queira continuar na sua provação, nós não podemos nos desanimar, apenas porque não foi atendido o nosso pedido. Aliás, em falta de cessação da prova, podemos esperar alguma outra consolação que lhe mitigue o amargor.
Se não podemos, portanto, receber o afastamento da prova, podemos pelo menos receber a abreviação, a consolação, a mitigação do amargor dessa prova, que ela se torne menos amarga, menos difícil. O que de mais necessário há para aquele que se acha aflito são a resignação e a coragem, sem as quais não lhe será possível sofrê-la com proveito para si, porque terá de recomeçá-la. Vejam que o que mais importa para alguém que sofre é ter resignação e coragem. Por isso, muitas vezes, nós devemos pedir, não que a prova ou a expiação cesse em favor de alguém, mas sim que esse alguém tenha coragem, resignação, para suportar essa provação ou essa expiação. Suportar com proveito, senão não adianta, terá que recomeçar. Essa é uma lição muito importante. Muitas pessoas pensam que apenas o fato de sofrer é suficiente para que nós superemos a maldade que praticamos, para que nós reequilibremos a balança da justiça. Mas não, é necessário sofrer com resignação, aproveitando a situação, aproveitando a oportunidade. Senão teremos que recomeçar a tarefa. É, pois, para esse objetivo que nos cumpre, sobretudo, orientar os nossos esforços, quer pedindo-lhe venham em auxílio os bons espíritos, quer levantando-lhe o moral por meio de conselhos e encorajamentos, quer, enfim, assistindo-o materialmente, se for possível. Kardec, então, aconselha, quando pedirmos por alguém, peçamos que esse alguém receba auxílio dos bons espíritos, que esse alguém escute os nossos conselhos e encorajamentos e que esse alguém receba o nosso auxílio material, se for possível. O melhor, então, ao pedir por alguém é pedir por coragem e resignação e que esse alguém receba o auxílio da espiritualidade. A prece, neste caso, pode também ter efeito direto, dirigindo sobre a pessoa por quem é feita uma corrente fluídica com o intento de lhe fortalecer o moral. Percebam que Kardec conclui o prefácio dessa oração dizendo que ela será sempre bem-vinda, ela será sempre proveitosa, porque, por mais que não afaste a expiação ou a prova, a pessoa, no mínimo, receberá encorajamento, fortalecimento do moral, o que é o essencial para ela prosseguir na sua expiação. A prece, então, sugerida por Kardec é a seguinte: Deus de infinita bondade, digna-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra fulano, se assim for a tua vontade. Bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que o assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei, compreenda que são necessárias ao seu progresso. Dá-lhe a confiança em Deus e no futuro, que lhe as tornará menos acerbas. Dá-lhe também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa no futuro a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Notem que a oração, ela cumpre passo a passo das orientações que vimos no prefácio. Pedir que a pessoa tenha coragem, pedir a Deus que suavize a prova se for possível, prevalecendo, no entanto, a vontade dele. Que essa pessoa seja auxiliada por bons espíritos e tenha, acima de tudo, compreensão da necessidade da sua expiação e do momento que ela está passando. Kardec prossegue falando da prece
de ação de graças por um benefício concedido a outrem. Nós já estudamos a ação de graças por um benefício concedido a nós, agradecendo a Deus, e agora veremos em favor de outrem. Quem não se acha dominado pelo egoísmo, diz Kardec, rejubila-se com o bem que acontece ao seu próximo, ainda mesmo que o não haja solicitado por meio da prece. Aqui vale uma reflexão. Quantos de nós oramos em agradecimento porque outra pessoa recebeu uma bênção? Geralmente oramos quando nós próprios recebemos, agradecendo a Deus pela bênção recebida. E isso é bom. Reconhecer a grandeza dele, reconhecer que é ele quem nos deu. Mas quantas pessoas será que recebem o nosso agradecimento a Deus por terem recebido bênçãos? Geralmente nós pedimos e agradecemos ao Pai por bênçãos aos filhos, aos parentes. Mas será que a gente não deve começar a orar também agradecendo a Deus por bênçãos concedidas a estranhos, a terceiros, que não são da família? É um exercício a se fazer. A prece sugerida por Kardec é a seguinte: meu Deus, sê bendito pela felicidade que adveio a fulano. Bons espíritos, fazei que nisso ele veja um efeito da bondade de Deus. Se o bem que lhe aconteceu é uma prova, inspirai-lhe a lembrança de fazer bom uso dele e de se não envaidecer, a fim de que esse bem não redunde de futuro em prejuízo seu. Interessante notar que o agradecimento também é um pedido para que a pessoa que recebeu a bênção enxergue que foi Deus que concedeu, porque já estudamos aqui que o orgulhoso, o vaidoso, não reconhece que uma conquista foi dádiva do Pai, e sim que foi mérito exclusivamente seu. Então é importante também pedir que essa pessoa reconheça que o que ela recebeu foi fruto da misericórdia divina. Outro ponto interessante é o agradecimento por uma bênção que alguém recebeu no formato de prova, de provação. É difícil ter esse olhar. Alguém passa por uma provação e nós enxergarmos que se trata de uma bênção. É outro exercício importante a se fazer. Muitas pessoas que estão se endividando, por exemplo, moralmente, recebem um freio. Esse freio pode ser uma doença que lhe coloca numa cama, para impedir que ela continue a errar. Somente a pessoa que tem uma noção de espiritualidade e da justiça divina é que consegue enxergar numa doença, por exemplo, uma bênção de Deus. É uma provação para o espírito, porém, é um ato de misericórdia do Pai, porque por meio dessa doença, dessa enfermidade, muitas vezes a pessoa irá frear seus instintos, suas paixões e cessar de se endividar. É interessante, então, agradecer ao Pai também pelas provas impostas a quem nós amamos e que essa pessoa enxergue que a prova é necessária para o seu avanço moral, para que não se prejudique mais. A ti, prossegue ele, bom gênio que me proteges e desejas a minha felicidade, peço, afastes do meu coração todo sentimento de inveja ou de ciúme. Olha que interessante a parte final da oração. Nós, orando por alguém, pela bênção recebida, pedimos ao nosso guia espiritual que não deixe, não permita que a inveja ou o ciúme adentre em nosso coração. Por quê? É um terceiro que está recebendo a bênção. Eu falei aqui que nós não temos o costume de agradecer a Deus pela bênção recebida por terceiros, porque a grande maioria da humanidade terá um sentimento contrário, vai sentir inveja de alguém que recebeu algo de bom. Eu já presenciei muitas vezes pessoas
desejando o mal a outras pessoas porque essas pessoas receberam uma bênção de Deus. Pela inveja, pelo orgulho, pelo ciúme, ela queria que aquela bênção fosse para ela, então ela deseja que o outro também não receba. É um exercício, portanto, em orar, agradecendo a Deus pela bênção concedida a outra pessoa. Prossigamos analisando a oração em favor dos inimigos e por aqueles que nos querem mal. Essa oração é importantíssima porque é fruto da revolução trazida por Jesus Cristo quando veio à Terra, ensinando aos homens que, além de orar por aqueles que nos amam e perdoar os nossos amigos, devemos também perdoar os inimigos. Algo que para a época era inadmissível, era algo chocante, inédito, porque pela lei mosaica o olho por olho e o dente por dente prevaleciam nas relações sociais. Jesus, portanto, trouxe o amai-vos os inimigos uns aos outros e aos inimigos também. Amai os vossos inimigos. Por consequência, devemos orar por eles. É uma oração difícil, é uma oração que muitos não conseguem, porque predomina em seus corações a raiva, o ódio, o que é natural por conta da nossa condição evolutiva, mas que deve ser combatido. Pouco a pouco nós vamos conseguindo proferir orações em favor daqueles que nos têm por inimigos. Não é fácil, porque se fosse fácil, a porta não seria estreita. Kardec então diz sobre a oração em favor dos inimigos. Disse Jesus: amai os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. Sublime da caridade cristã. Por quê? Porque amar os amigos, amar aqueles que nos querem bem, amar aqueles que simpatizam conosco é fácil. O ápice da caridade é amar por quem nos quer mal. Exige um exercício muito poderoso de desprendimento, de humildade. Orar sinceramente por um inimigo é muito difícil. Orar da boca para fora também é fácil. Mas o orar aqui é sincero. A oração sincera. Essa é a que realmente é um desafio. E nas palavras de Kardec é o sublime da caridade cristã. Mas, enunciando-a, não pretendeu Jesus preceituar que devamos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Veja o raciocínio de Kardec. Orar por um inimigo não significa ter o mesmo carinho que temos a um amigo, a um irmão, a um filho. Por aquelas palavras, explica Kardec, ele, Jesus, nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal. Essas três frases resumem o conceito moderno de amar os inimigos, porque muitas pessoas acham que amar e perdoar os inimigos é colocá-los dentro da nossa casa. É não ter nenhum tipo de proteção em relação aos seus ataques. E é um equívoco, porque o próprio Cristo nos orientou a sermos prudentes como as serpentes, mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. E na prudência, nós não podemos colocar um inimigo dentro da nossa casa. Alguém que nos quer mal, não termos qualquer proteção quando lidarmos com eles. Então, Kardec demonstra que amar o inimigo, no conceito que Cristo trouxe, é esquecer a ofensa sofrida, perdoar o mal que ele nos fez e não retribuir o mal com o mal. Retribuir, sim, com o bem. Aí fica um pouco mais fácil. Não facilita muito, mas fica um pouco mais fácil. Porque, de fato, abraçar alguém que nos fez mal, da mesma forma que abraçamos um amigo,
é impossível na nossa condição evolutiva. Quanto mais colocá-lo dentro das nossas casas, nos colocando em perigo, porque se a pessoa nos odeia, certamente nos fará mal na nossa intimidade. Então, perdoar o inimigo e orar por ele é seguir esses 3 conselhos: perdoar, esquecendo a ofensa e não retribuindo o mal. Esse conceito é importante também para entender o perdão. O perdão dos inimigos é esquecer a ofensa. Muita gente confunde, achando que perdoar o inimigo é, de uma hora para outra, amá-lo. E isso não é possível na nossa condição evolutiva. Portanto, nos cabe esquecer a ofensa sofrida. Além do merecimento que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens o em que consiste a verdadeira superioridade. Então, quando nós cumprimos esse passo a passo, de esquecer a ofensa e não retribuir o mal, nós ganhamos merecimento aos olhos do Pai e, ao mesmo tempo, reconhecimento de superioridade pelos homens na terra. Porque qualquer pessoa que perceber que nós não devolvemos a ofensa e esquecemos o mal que alguém nos fez, irá ter, no mínimo, um reconhecimento de que nós seguimos a orientação de Jesus. Especialmente quando nós temos uma oportunidade de fazer o bem por alguém que nos fez mal. Esse é o ideal. Alguém nos prejudica ou tenta nos prejudicar, e depois de um tempo, nós recebemos uma oportunidade de devolver para a pessoa o que ele nos fez, ou de fazer um bem a essa pessoa. Se nós escolhermos o bem por essa pessoa, teremos mérito aos olhos do Pai e reconhecimento aos olhos dos homens. A prece, portanto, aos inimigos é a seguinte: meu Deus, perdoo a fulano. O início já é forte, né? Já começa com um pedido expresso de perdão, uma afirmação: eu perdoo. Esse exercício é importante, por isso a oração começa assim: Deus, eu perdoo fulano. O mal que me fez e o que me quis fazer, como desejo, me perdoes e também ele me perdoe as faltas que eu haja cometido. Aqui entra o raciocínio de uma das parábolas do Cristo, do Senhor, do rei que perdoa as dívidas do seu súdito. E logo depois ele não perdoa a de alguém que devia a ele. E Jesus ensina que, se nós fomos perdoados por Deus, devemos perdoar a quem também nos deve. Esse é o raciocínio. Por isso que ele diz: eu perdoo fulano o mal que ele me fez, mas também desejo que ele me perdoe e que o próprio Deus me perdoe. Então é um exercício muito lógico, muito racional e necessário. Porque muita gente não perdoa porque se acha na condição de vítima, no direito de exigir a reparação. Mas não nos cabe esse direito quando conhecemos a lei da reencarnação. Se sofremos hoje, é consequência de um mal que fizemos no passado. Então, nós não temos o direito de exigir reparações. Eu não estou dizendo aqui sobre o direito humano, da lei humana, de pedir reparações por danos sofridos. A ação de reparação de danos é uma ação legítima do direito humano. Nós estamos aqui falando do direito divino, em que nós não temos a condição de pedirmos a reparação de um mal sofrido, porque devemos entregar ao Pai a lei dele que é perfeita. Não nos cabe realizar a justiça divina por nossas próprias mãos. Deus não nomeou ninguém para ser nem carrasco, nem juiz. Então, deixemos para que a lei divina aplique a justiça em relação aos nossos adversários.
aqueles que nos fizeram o mal. Cabe a nós não desejar o mal, nem retribuir esse mal, esquecendo a ofensa sofrida. O pedido, portanto, é de perdão, assim como Deus nos perdoa e como Ele também nos perdoa a falta que cometemos no passado. Quem estuda o Espiritismo sabe. Os verdugos de hoje foram vítimas ontem. E se o círculo vicioso não cessar, as vítimas de hoje serão verdugos amanhã, perseguidores amanhã. Cabe ao cristão esquecer a ofensa para encerrar esse círculo vicioso, em que hoje vítimas nós não nos tornemos perseguidores amanhã. Prossegue Kardec. Se o colocaste no meu caminho, como prova para mim, faça-se a tua vontade. Reconhecer que pessoas podem ser colocadas em nosso caminho pelo próprio Deus, para nos testar. Quantas pessoas são colocadas em nosso caminho para nos testar? Muitas, durante a nossa existência. Então também é necessário esse exercício de reconhecer que alguém que nos faz mal pode ser um teste que Deus está realizando para ver a nossa fibra moral, o quanto nós estamos de fato renovados pelo ensinamento do Cristo, fazendo então a vontade do Pai. Livra-me, ó meu Deus, da ideia de o maldizer e de todo desejo malévolo contra ele. Olha que pedido importante e interessante. O exemplo que Kardec dá como oração aos nossos inimigos não é de livrarmos-nos deles. Nós não devemos pedir, Senhor, me livre de fulano. Não. Nós devemos pedir, livra-me da ideia de falar mal de fulano ou de qualquer desejo de maldade contra ele. Olha que importante esse pedido. A gente não faz, né? A gente geralmente deseja que a pessoa tropece e caia. É natural, porque somos inferiores, mas o exercício que devemos fazer não é esse. O exercício deve ser o de pedir para não desejar nenhum mal a ele. Faze que jamais me alegre com as desgraças que lhe cheguem, nem me desgoste com os bens que lhe poderão ser concedidos, a fim de não macular minha alma por pensamentos indignos de um cristão. Então, como eu falei, geralmente a gente quer que a pessoa caia. A gente fica feliz quando ocorre uma infelicidade contra alguém que nos fez mal. Mas isso não é postura de um cristão. Notem que Kardec coloca que se a gente desejar o mal e ficar feliz com a desgraça que acontecer a um inimigo, ou revoltados com uma bênção que aconteça com o inimigo, nós estaremos maculando nossa alma pela indignidade. Ele continua, possa a tua bondade, Senhor, estendendo-se sobre ele, induzi-lo a alimentar melhores sentimentos para comigo. Então, depois de pedir pela pessoa, de pedir que não tenhamos nenhum sentimento negativo, o pedido na oração é que esse cenário se altere, que a pessoa deixe de ser um adversário, deixe de ser um inimigo, que é o que vai acontecer no futuro. Nós todos iremos nos reconciliar com os adversários. Todos nós iremos nos reconciliar com aqueles que não gostam de nós, com aqueles que têm pendência para conosco, aqueles que não vão com a nossa cara, né, como dizem na expressão comum. Um dia todos seremos irmãos em Cristo Jesus, ou seja, nos reconciliaremos. Então, o pedido na oração é de início desse processo. Que a pessoa que quer o meu mal, que a pessoa que não gosta de mim, que a pessoa que me persegue, tenha melhores sentimentos para comigo.
Olha que pedido interessante. Geralmente a gente pede para afastar o inimigo, afastar a pessoa que a gente não gosta ou que não gosta da gente. E o pedido tem que ser que fulano tenha sentimentos melhores comigo. Porque um dia nós seremos amigos verdadeiros dessa pessoa. E ela também será um amigo fiel nosso um dia. Bons espíritos, inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Porque para realizar esse processo de perdão, de reconciliação, nós teremos que esquecer o mal. Porque a pessoa que fica lembrando todo o mal que sofreu, remoendo esse mal, remoendo o que passou, nunca vai conseguir esquecer, nunca vai perdoar. Por isso o esquecimento do mal é essencial. E ao mesmo tempo a lembrança do bem. Muitas vezes a pessoa que nos faz mal já nos fez bem. Então que possamos focar nisso, no bem que a pessoa nos fez. Se não fez nenhum bem, no bem que fará quando nos reconciliarmos. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com outro mal me entrem no coração, porquanto o ódio e a vingança só são próprios dos espíritos maus, encarnados e desencarnados. É por isso que eu disse que esse processo de reconciliação, de perdão, essa postura de esquecer o mal, de não desejar o mal para a pessoa e ficar contente com as bênçãos que ela recebe, é um procedimento de espírito maduro, de espírito convertido ao cristianismo. Porque o sentimento de desejar o mal, de querer que a pessoa caia, sofra, isso já é o sentimento comum dos maus espíritos, ou dos espíritos ignorantes, tanto encarnados quanto desencarnados. Por isso que o nosso objetivo tem que ser de imitar Jesus, imitar os espíritos superiores, imitar os seus gestos, as suas atitudes e, em última instância, os seus pensamentos. Espíritos superiores ou espíritos puros como Cristo não desejam mal a ninguém. Não desejou o mal para os soldados romanos que o prenderam à cruz, que o humilharam, que o xingaram, que o torturaram e que o mataram. Esse é o ápice, esse é o objetivo a que nós todos estamos nos entregando para um dia alcançar. Mas o fato de sermos imperfeitos não significa que nós devamos imitar os homens que não despertaram, os materialistas, aqueles que não têm conhecimento da palavra e não acreditam na vida espiritual. Se nós desejarmos o mal aos inimigos, estaremos imitando os espíritos maus. Não estaremos imitando a Cristo e aos bons espíritos. Pronto esteja eu, ao contrário, a lhe estender mão fraterna, a lhe pagar o bem, a lhe pagar com o bem o mal, e a auxiliá-lo se estiver ao meu alcance. Notem que é um exercício. Começa não desejando o mal, começa esquecendo, começa orando pela pessoa, para conseguir chegar nisso aqui. Estender a mão fraterna, pagar o mal com o bem e ajudar essa pessoa se for possível. Aí estará completo o ciclo de perdão aos inimigos. Recebe a ofensa, não devolve. Esquece essa ofensa. Não deseja o mal para a pessoa. Ora por ela depois, até chegar o momento de conseguir fazer algo de bom para ela. Pagar o mal sofrido com um ato caridoso, com a mão fraterna. Desejo, para experimentar a sinceridade do que digo, que ocasião se me apresente de lhe ser útil. Olha que legal, nessa oração, pedir a Deus que Ele proporcione uma situação em que nós possamos fazer o bem a essa pessoa. Quantas pessoas pedem isso em oração? Eu nunca pedi.
É um exercício. Pedir para Deus: Deus, proporciona uma situação que eu possa fazer bem para fulano que me fez mal. É difícil, hein? É por isso que aquela história com Chico Xavier é tão difícil de compreender, em que uma vizinha envenenou seu cão. A vizinha envenenou o cachorro de Chico Xavier. Ele criou uma mágoa natural para com ela. Emmanuel então ensinou a ele: quer perdoar mesmo? Quer eliminar essa mágoa que está aí no seu coração, uma mancha negra no seu coração? Dá uma máquina de costura para ela, que é o que ela mais quer. Ele falou, né? Na verdade ele disse: descubra o que ela mais quer e dê para ela. Ele descobriu que ela queria uma máquina de costura e deu. Chico era pobre, ele deu um jeito de comprar uma máquina de costura e deu para a vizinha que havia envenenado seu cachorro. No momento que ele deu essa máquina de costura, a vizinha ficou muito feliz, agradeceu a ele, e aí ele viu que do seu coração se eliminava aquela nódoa, aquela mancha que a mágoa tinha proporcionado. Então é uma lição dificílima. Eu sou pai de pet, eu tenho um cachorrinho e eu me coloco nessa situação. Um vizinho envenenar o meu cãozinho porque eu via que ele te incomodava muito, latia muito. Foi isso que ela disse para o Chico. Então eu matei ela. Chico, né, criou uma mágoa natural, mas Emmanuel ensinou a eliminar essa mágoa, a perdoar. Ele retribuiu o mal com o bem. Muito difícil essa lição, muito difícil. Mas um dia a gente vai conseguir. O importante é esquecer o mal, não desejar o mal e pedir a Deus uma oportunidade de ajudar essa pessoa. É um ato assim de desprendimento muito grande, mas que todos um dia alcançaremos. Sobretudo, ó meu Deus, preserva-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação. Porque olha que alerta interessante. Não adianta a gente pedir a Deus uma oportunidade de fazer o bem para alguém para humilhar essa pessoa. Que é aquele tipo de caridade que não é, na verdade, uma caridade, que é fazer o bem por ostentação ou para humilhar a pessoa. Não adianta. É fazer o bem de verdade, abatendo-o com uma generosidade humilhante. Seria essa prática do bem para humilhar. A gente deve evitar isso aí. O que me acarretaria a perda do fruto da minha ação. Veja como é clara a lição. A ação perde o fruto, perde o sentido, perde o poder. Não adianta. Vai continuar com a mágoa, vai continuar inimigo. Então tem que ser uma caridade sincera. Além de tudo que a gente viu aqui, a caridade tem que ser sincera. Senão, nesse caso, eu mereceria me fossem aplicadas essas palavras do Cristo: já recebeste a tua recompensa. Olha que interessante. Se a gente faz o bem, entre aspas, para um inimigo, para humilhá-lo, não terá fruto bom nenhum. Nós já teríamos recebido a nossa recompensa, que é humilhar a pessoa. Uma recompensa da terra. Não haveria, portanto, recompensa no céu. Essa oração é bem importante, bem difícil, essencial no mundo que a gente vive, e um exercício que, se conseguirmos alcançar, teremos dado um passo gigantesco na direção do Cristo. Vejamos mais uma oração: ação de graças pelo bem concedido aos inimigos. Então ele sempre traz esse contexto lógico. Começa orando pelos inimigos. Agora vamos ver uma oração quando acontece algo de bom para esse inimigo. Kardec diz: não desejar mal aos inimigos é ser apenas meio caridoso. Já é difícil não desejar mal. E se conseguirmos, é a metade do caminho só.
é caridade pela metade, não desejar o mal. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. Vejam que ele nem inclui aqui o fazer o bem pelo inimigo como a caridade integral. Ele já considera como verdadeira caridade desejar o bem para o inimigo e ficar feliz com a bênção que ele receba. Isso já é suficiente para perdoar um inimigo. A prece que ele sugere é a seguinte: meu Deus, entendeste em tua justiça encher de júbilo o coração de fulano. Agradeço-te por ele, sem embargo do mal que me fez ou que tem procurado fazer-me. Eu repito que as orações que Kardec coloca aqui não são para decorar, elas são sugestões e demonstram que são consequências das lições que ele dá nos prefácios. Então, se a gente seguir o que ele ensinou sobre perdão aos inimigos, nós naturalmente recitaremos uma oração nesse sentido, agradecendo a Deus por encher de júbilo o coração de algum adversário nosso, esquecendo o mal que ele fez ou que procurou fazer. Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova para a minha caridade. Olha a maldade sofrida como prova da caridade. Quantas pessoas nos agridem para nos provar a caridade, para Deus ver se a gente está realmente no caminho, se a gente realmente foi convertido sinceramente pelas palavras de Jesus. Porque quem não foi vai devolver na hora a ofensa, mas na hora. Recebe o pisão no pé, devolve com um murro. Recebe um xingamento, xinga de volta. Esse é aquele que ainda não foi tocado sinceramente pelo Evangelho do Cristo. Se foi tocado sinceramente, vai receber a ofensa e vai silenciar. Não vai devolver. Vai oferecer outra face. Então, alguém que nos faz mal pode ser uma prova. Um exercício que Deus está aplicando para ver se a gente passou de ano. Para ver se a gente vai conseguir passar de série na escola. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Olha que pedido interessante. Pedir para o nosso anjo guardião que eu não fique remoendo uma bênção que algum adversário recebeu, porque é o natural, né? Se um adversário nosso recebe uma bênção, é natural que a gente fique, poxa, mas fulano recebeu uma bênção. Poxa. Então a gente pede para o nosso anjo guardião que eu não fique pesaroso, que eu não fique pensando nisso, remoendo, que fulano recebeu uma bênção e fulano é tão ruim. Quantas vezes, né, a gente não fala isso? Nossa, fulano é tão ruim e conseguiu tal coisa, conseguiu passar num concurso, conseguiu comprar um carro, quitar a casa, enfim. Conseguiu uma bênção, conseguiu casar. Nossa, fulano tão ruim conseguiu casar. Quantas vezes, né? A gente não tem essa postura. A postura que a gente tem que ter é: que bom que fulano conseguiu. Eu sei que pode parecer hipocrisia, falsidade, quando internamente a gente de fato não sente isso. Mas é como eu disse, é um exercício. Quem foi tocado pelo Evangelho precisa fazer esse exercício. Já esquece o mal que sofreu para evitar esse sentimento. É o melhor caminho. Já esquece. Principalmente quando alguém vem falar para incentivar um sentimento de revolta e de vingança, que é comum também, né? Nossa, fulano fez isso com você, e começa a falar mal da pessoa. Isso é o mais comum de acontecer. A gente deve ter a postura de, fez, mas vamos esquecer isso. Que Deus, que ele siga a vida dele, né? Eu perdoo. Nem que ainda você não esteja sinceramente falando, mas faz o exercício.
não fique remoendo nem com maledicência perante um adversário. Então, que nós recebamos uma bênção que um adversário tenha recebido como algo de júbilo, de felicidade, alegria. E que nós não fiquemos remoendo essa situação como se fosse injustiça, com revolta e desejando o mal. Além disso, isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixam. Ficar com inveja porque a pessoa recebeu. Inspirai-me, ao contrário, a generosidade que eleva, que ele receba mais. Isso eu já fiz, isso eu posso falar. Uma vez alguém veio falar de outra pessoa dizendo: ele é rico, ele tem isso, ele tem aquilo, de uma maneira invejosa. E aí eu falei: que Deus dê em dobro. A pessoa desapareceu, a pessoa sumiu. Era por mensagem, né? No celular. Quando eu disse que Deus dê em dobro para ela, a pessoa fez e não mandou mais nada. Então é esse exercício, isso eu já fiz. Inspirar a generosidade que eleva, ou seja, a pessoa recebeu algo bom, a pessoa conseguiu fortuna, que Deus dê em dobro, que Deus dê em dobro. Não ficar, nem merece, quem dera eu ter esse dinheiro, nossa, né? A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde justiça será feita a cada um segundo suas obras. Essa parte final, para nossa condição, não é nem bom a gente falar, porque fica parecendo que a gente quer que ele seja punido, né? Um dia a justiça vai ser feita. Isso é ruim. A gente não deve ter esse sentimento. Deixa ele que me fez mal, que um dia Deus vai punir ele. Isso não é bom. O sentido que Kardec traz como exemplo aqui é um sentimento real de que quem sabe de tudo é Deus. A justiça de Deus é que é soberana. É nesse sentido, é reconhecer que é Deus que está à frente. Mas geralmente a gente fala como se estivesse desejando mesmo, né, que Deus haja com justiça, punindo um adversário. O exercício tem que ser de júbilo perante a bênção recebida por ele. Kardec ainda traz a oração pelos inimigos do Espiritismo, bem específico, especialmente porque na época dele a perseguição era muito grande. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição, por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então já inicia falando das bem-aventuranças, né? Aqueles que são perseguidos, aqueles que têm fome de justiça. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem, e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Já são as palavras do próprio Cristo, bem dizendo quem sofrer em nome dele, quem for perseguido em nome dele. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados antes de vós. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder alma e corpo no inferno. Então, nas palavras do Cristo, nós podemos ter esse ânimo, ter essa esperança, esse júbilo da grande honra de ser perseguido em nome do Cristo Jesus. Kardec então explica: de todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a de consciência. É um início muito forte, né? De todas as liberdades que o homem possui, a mais inviolável, nas palavras de Kardec, a que merece mais proteção, é a liberdade de pensar, que abrange a liberdade de consciência, ou seja, somos livres para pensar da forma que quisermos, para abraçar a crença que quisermos. Lançar alguém anátema sobre os que não pensam como ele é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros.
é violar o primeiro mandamento de Jesus, a caridade e o amor do próximo. Então, de fato, perseguir alguém porque não pensa como nós é dar um atestado da nossa inferioridade. É pegar a liberdade do outro para nós. Querer que o outro use da sua liberdade conforme nos aprouver, o que está equivocado. Perseguir os outros por motivos de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Olha que frase bonita e atual, né? Quantas pessoas nós criticamos porque não pensam como nós, especificamente no âmbito religioso. Quantas religiões afirmam somente a minha salva, todas as outras condenam para o inferno. Não devemos, portanto, julgar nem perseguir ninguém por motivo de crença. Inclusive, a própria lei humana no Brasil considera como crime a intolerância religiosa. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Imagine querer forçar alguém, você deve adorar a Deus dessa forma aqui, dessa forma, e somente dessa. É dar um atestado de ignorância. É ficar preocupado com o ato exterior, como os fariseus faziam. O próprio Cristo foi criticado pelos fariseus, porque não observava o sábado para descansar, efetuava curas no sábado, porque supostamente não lavava as mãos, andava entre pobres e sujos. E Jesus foi muito duro com eles, porque eles tinham conhecimento da palavra de Deus e mesmo assim estavam preocupados somente com os atos exteriores. Então hoje, em pleno 2024, nós não podemos ter a mesma postura dos fariseus ao tempo do Cristo, querendo que as pessoas sigam os nossos rituais, os nossos atos exteriores. Ou, ao contrário, como o espírita geralmente faz, né? Não, eu não faço ritual nenhum. Eu não tenho ato exterior nenhum, porque sou espírita. No espiritismo não tem ritual. Mas aí você quer impor aos outros que também não tenham. É a mesma coisa, só inverteu. Em vez de exigir que o outro exerça, realize os nossos rituais, o espírita geralmente quer que o outro abandone seus rituais. Não precisa disso, você é inferior a mim. Eu estou acima de você porque eu já não faço ritual nenhum. Mas você que faz ritual na Umbanda, no Candomblé, até nas igrejas, você está inferior a mim. Não. Também é um atestado de ignorância, de que não segue os preceitos do Cristo, especialmente o amor ao próximo e a caridade. É preocupar-se com o ato exterior e não com a mudança íntima. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé. Forçar alguém a crer não concede a essa pessoa fé. Apenas pode fazê-las hipócritas. Porque faz sem acreditar de verdade. É um abuso da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. É por isso que, para quem perseguia o espiritismo, até mesmo o cristianismo, o Nicodemos, por exemplo, à época do Cristo, orientou os judeus que queriam perseguir a Jesus e os romanos de que perseguir era pior, porque se fosse mentira o que ele estava pregando, ia morrer por conta própria. Mas se for verdade, a perseguição não vai convencer ninguém, pelo contrário, vai trazer foco, vai trazer atenção, vai transformar Jesus num mártir, como foi. O espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, por que se não teria a liberdade de se dizer espírita como se tem a de se dizer católico, protestante ou judeu? Adepto de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Notem que o texto é grande porque, nessa época, Kardec sofria muita perseguição. Então ele trouxe todos os argumentos para demonstrar que a liberdade de crença é absoluta,
Por que eu não posso me dizer espírita? Por quê? É uma imposição da sociedade, é uma imposição daquele que diz que a Bíblia condena o espiritismo, o que é uma falácia, o que é uma mentira. Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Olha o argumento que Nicodemos também usou. Se essa doutrina for falsa, vai cair por si própria. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. A perseguição é o batismo de toda ideia nova. Olha que frase forte. Todas as ideias novas são perseguidas, porque as pessoas não querem mudança, geralmente, né? A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. O furor e o desabrimento dos seus inimigos são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Então, quanto mais verdadeira, mais temor vai impor a quem persegue. Tal a razão por que o cristianismo foi perseguido outrora e por que o espiritismo o é hoje. Com a diferença, todavia, de que aquele o foi pelos pagãos, enquanto o segundo o é por cristãos. Muito forte, né? Essa ideia. Os pagãos perseguiram o cristianismo. E hoje, os ditos cristãos perseguem o espiritismo. Então, é muito importante, né, manter a liberdade de crença e entender que perseguir só dá legitimidade à nossa crença. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é claro. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-na até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Quem é espírita sabe. Sofre perseguição mesmo nesse sentido. Não mais podem matar-nos, porém excluem dos grupos sociais, fazem brincadeiras, chacotas, de que a gente adora o diabo, de que a gente bate tambor, de que a gente adota rituais inferiores, de índios, de tribos, não é? Diminuem o espírita como se ele fosse alguém inferior. Lança-se a desunião das famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão, para reduzir pela fome o crente. Essa parte final do estudo de hoje, porque prosseguiremos analisando essa questão, porque é muito importante. No próximo estudo, eu já vi acontecer de perto espíritas perseguidos, perderam emprego ou foram transferidos pelo chefe exclusivamente por intolerância religiosa. Acredita que o espírita está mancomunado com o diabo, com o demônio, e aí acha que tem o dever de perseguir a pessoa. E aí faz maldades, né, por debaixo dos panos. No caso que eu citei, transferiu essa pessoa no trabalho para uma outra sessão pior. Então, assim, essa perseguição existe. Nós vamos estudar mais a fundo no próximo estudo do Evangelho, porque Kardec dedicou uma oração bem explicada, dando todos os fundamentos do respeito que nós devemos ter pelas crenças. E se o espírito é perseguido, que não imitemos os perseguidores e passemos também a perseguir outras crenças, que eu já vi também muito espírita perseguir umbandista, candomblecista, ou até mesmo evangélicos, achando que está acima deles. Que não imitemos aqueles que nos perseguem também perseguindo outras pessoas. Respeitemos todas as crenças e reconheçamos que Deus está presente em toda religião sincera, em toda religião que busca o sagrado, especialmente a prática do bem. Que possamos então refletir nas orações lidas hoje e pedir ao Pai
que nos abençoe nessa trajetória que estamos realizando, de finalmente compreendermos a vontade eterna, a justiça divina e principalmente na oração de perdão aos inimigos, possamos esquecer o mal, não desejar o mal e fazer o bem a essas pessoas se tivermos a oportunidade. Inclusive pedindo ao Pai em oração que Ele nos forneça a oportunidade de fazer o bem a um adversário. Que esse fundamento possa estar presente em nossos corações e que possamos a cada dia praticar o que aprendemos aqui por meio da conduta no ambiente de trabalho, na família principalmente, nos deveres a que estamos submetidos, a depender da nossa condição. Graças damos, portanto, ao nosso mestre amigo, agradecimentos aos nossos guias protetores, anjos guardiães, e que os espíritos amigos possam continuar nos orientando, nos inspirando, nos abençoando, servindo ao Pai e principalmente ao Cristo, que está próximo de retornar aos corações dos homens nesse momento de transição que se aproxima. Façamos a nossa parte, sejamos exemplo de vida cristã pelo Espiritismo ou pela religião que adotamos, e que as pessoas enxerguem em nós os cristãos modernos que de fato seguem as orientações de Cristo Jesus e imitam a sua conduta. Muito obrigado, amigo e mestre, e que Maria Santíssima, Mãe das Mães, continue a estender seu manto sagrado para socorrer os viciados, os maus e os suicidas, despertando a humanidade inteira para um momento urgente de mudança, de reforma e de sublimação desse planeta. Que assim seja, graças a Deus, e que a paz do nosso Senhor nos abençoe a todos. Até o próximo estudo.